Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. A mensagem de hoje é o poder da oração em nossas vidas. Diga comigo, o poder da oração em nossas vidas. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, é um versículo bem grande, bem grande em poder, mas ele é bem pequeno. Diz assim: orai sem cessar. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Deus nos chama para termos uma vida de oração. O que é oração, pastora? Oração é falar com Deus, mas oração não é só falar com Deus. Oração é criar relacionamento com Deus. Oração é construir um relacionamento com Deus. Oração é conhecer a Deus a cada dia que você ora, a cada momento que você busca o Senhor. Mais você conhece o Senhor, mais Ele vai te conhecendo, porque você vai derramando a sua vida. Ele já te conhece mesmo antes de você nascer, mas através da oração você vai se deixando conhecer as suas fraquezas. Senhor, eu coloco minhas fraquezas, eu coloco meus sentimentos, eu coloco a minha vida. Senhor, você vai colocando tudo, você se torna um livro aberto por Deus, para Deus. Isso é relacionamento, é oração, é você cultivar uma vida de intimidade com Deus. Agora imagine, você cultivar uma vida de intimidade com aquele que é o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode mudar a situação da sua vida, da sua família, da sua casa, aquele que é o dono da cura, aquele que pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Por que não se aproximar desse Deus? Por que não manter uma vida de oração? Queridos, sabe por que muitas vezes nós caímos? Sabe por que muitas vezes o excesso de preocupação, crises e crises de ansiedade? Sabe por que tanto medo? Sabe por que desistir? Eu não quero mais seguir a Deus, eu não vou mais servir a Deus, eu não aguento mais, eu vou desistir até da vida. Sabe por quê? Por falta de oração, por falta de buscar a Deus. Quando nós buscamos a Deus, nós recebemos o ânimo do Senhor. Quando nós buscamos a Deus, nós recebemos a força que nós precisamos para caminhar e vencer nessa vida. Quando nós buscamos a Deus, nós temos a força dele para vencer o pecado, para vencer o medo, para vencer a tristeza, para vencer o diabo, para vencer todo o mal que se levanta contra nós. Porque quando nós buscamos a Deus, nós descobrimos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Aquele que busca a Deus, ele prossegue. Aquele que busca a Deus, ele não desiste, embora tudo pareça difícil. Alguém já disse que nas noites mais escuras é onde as estrelas brilham com mais fulgor. Quando você olha para a noite escura, você vê a beleza das estrelas. Eu quero te falar que na noite mais escura, nas noites mais escuras da sua vida, não olhe para baixo, não olhe para os lados, não olhe para as pessoas, não olhe para si mesmo, olhe para cima. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Da onde vem o nosso socorro? Do Senhor. Da onde vem o teu socorro? Do Senhor. Mas isso vem através da oração. A oração gera em nós uma dependência de Deus. E a oração não é só nós que conversamos com Deus. Deus também conversa conosco. É através da oração. Quando você ora: Deus, me instrui qual é a decisão que eu devo tomar. Senhor, fale comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Você está orando ali e de repente o Espírito Santo
Santo fala com você, é por ali. Olha, abra mão disso. Olha, não queira mais isso. Deixe isso. O Espírito Santo fala conosco. Ele é Deus. Ele ministra o nosso coração. Ele fala, quando nós buscamos o Senhor, nós temos a resposta para tudo o que nós precisamos. Amém? Quem corre, anda de joelhos. Quem corre, anda de joelhos. Não estou falando só joelhos, literalmente, mas oração também de joelhos, sentado em pé, mas o seu coração rendido a Ele. A oração traz a glória de Deus para as nossas vidas. Irmãos, ao invés de desistir, ao invés de buscar respostas em pessoas, através de circunstâncias boas ou ruins, tire os olhos disso. Ouça a voz de Deus. Mergulhe na presença de Deus. Mergulhe na oração, que você vai viver uma vida de mais que vencedor e mais que vencedor. Amém? Quem crê, diga amém. Glória a Deus. A palavra de Deus é tremenda. Querido, alguém disse que a oração é a respiração do cristão. A oração é o oxigênio da alma. Quando alguém para de respirar, o que é que acontece? Ela morre. Quando o cristão para de orar, ele morre. Quer ver alguém que se desviou do caminho do Senhor? Deixou de orar, deixou de buscar a Deus, começou a olhar em pessoas, começou a criar expectativas em pessoas. E quando você cria expectativas em pessoas, você vai ficar frustrada, porque pessoas são limitadas, circunstâncias são limitadas. Coloque a sua expectativa em Deus, amém? Coloque a sua expectativa no Senhor, coloque a sua expectativa através da oração em Deus, porque Deus não falha, e Ele tem o tempo certo para responder às nossas orações. Alguém já disse que Deus diz sim, não e espere. Às vezes você fala, por que o Senhor não responde? Às vezes Deus fala não. E quando Deus fala não, nós precisamos entender: Deus, eu não quero aquilo que o Senhor não quer, ainda que eu deseje, mas eu sei que a tua vontade não é essa. Eu abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Quando você busca a Deus em oração, quando você se entrega completamente a Deus, totalmente, você é capaz de abrir mão da tua vontade para fazer a vontade de Deus, porque você entende que a vontade de Deus é boa. Que mais? Que mais? Boa, perfeita e agradável. Quantos querem andar na vontade de Deus aqui? Amém? Então esteja disposto a abrir mão daquilo que é carnal, daquilo que traz alegria, entre aspas, que traz um prazer carnal, mas que no final vai ser perca de tempo, destruição para a tua vida. E sabe onde você vai descobrir isso? Através de uma vida de oração, porque a vida de oração vai te levar a uma vida de meditação na palavra. Quem ora, medita na palavra. Quem tem uma vida de oração, investe tempo na palavra. E a palavra, ela vai descobrir, nós vamos descobrir na palavra a nossa identidade em Cristo Jesus. Tem muita gente, irmãos, nós vivemos em um mundo que as pessoas andam por aqui, outras por ali, muita gente perdida, sem saber aonde andar. Provérbios 14:12 diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final deles é caminho de morte. O caminho é Jesus. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse é o caminho, andai nele. O caminho de Deus é o caminho da palavra, o caminho de Deus é o caminho da oração, é o caminho de uma entrega total
vamos vencer. Romanos 8:37 diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Eu quero que quando eu bebo água, você diga para 3 pessoas aí perto de você: em todas essas coisas nós já somos mais que vencedores. Vamos lá? Diga aí para 3 pessoas. Amém? Em todas essas coisas o que, pastora? Em toda luta, em toda dor, em toda lágrima, em toda renúncia, em todo ataque do inimigo, em toda perseguição, nós não seremos, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso mostra que fora de Jesus não há vitória. Fora de Jesus não há alegria verdadeira. Fora de Jesus não há paz verdadeira. Fora de Jesus não há amor verdadeiro. Porque Deus é o amor verdadeiro. Deus é a paz verdadeira. Deus é a alegria verdadeira. Quem tem o Senhor tem tudo o que precisa para viver. Amém? Não deixe o Senhor. Não escapula não vá por caminho, não vai escapulir por caminhos que vão trazer destruição para a sua vida. O diabo sempre vai usar pessoas para te puxar para sair fora do caminho de Deus. Não vá. Jesus disse: eu sou o caminho. Siga a Jesus. Amém? Glória a Deus. Veja só, queridos, a respiração do cristão é a oração. Por isso que o cristão verdadeiro, ele vive uma vida de mais que vencedor. Sabe por quê? Muita gente desiste, muita gente não quer mais a vida com Deus, porque parou de orar. Ah, pastora, mas a minha vida é muito corrida. Mas a Bíblia disse: orar sem cessar. Você está trabalhando, você está orando, você está na bicicleta, pedalando, você está conversando com Deus na sua mente, você está orando, você está dirigindo o carro, você está orando, você está trabalhando, você está no alto mar, você esteja onde estiver, Deus está ali. Não, vocês não entenderam. Vou voltar de novo. Você pode estar de bicicleta, você pode estar dirigindo o carro, você pode estar trabalhando lá, você pode estar pescando, você pode estar onde for, Deus está ali. Você não está sozinho, Deus está ali. Busque a Ele. Está trabalhando no pesado. Obrigado, Senhor, porque eu tenho 2 mãos para trabalhar. Tanta gente queria pegar nesse pesado aqui, mas não tem mão, não tem pé. Obrigada, Senhor. Tem gente que reclama do que faz. Ah, trabalho pesado, ai, que dificuldade. E se você perdesse tudo que você reclama? Não é verdade? Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graça. Sabe como a gente vai alcançar um coração grato? Quando nós oramos. A pastora, eu não sei se é a vontade de Deus ou não, e aí eu acabo errando, eu acabo pisando na bola, porque eu acho que isso é a vontade de Deus. Vai orar, vai buscar a Deus, Ele vai te mostrar a verdadeira vontade do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 16:1 que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Queridos, Deus não é mudo, Deus não é surdo, Deus fala. Deus é uma pessoa. Você pensa que Deus é Deus lá do céu? Deus, nada. Deus é uma pessoa que vê tudo que a gente faz. Deus é uma pessoa que ouve tudo que nós falamos. Deus sente pelo seu Espírito. A Bíblia diz que Ele chora, o Espírito Santo chora, o Espírito Santo intercede. Ele é uma pessoa. E Ele quer que você o conheça. Quando você conhecer a Deus de verdade, você vai encontrar a razão da sua vida, a razão de viver. Existem muitas pessoas dentro de uma igreja local, mesmo que não é uma igreja, que já ouviu a palavra, mas nunca se entregou completamente ao Senhor. E não tem vida verdadeira, porque a vida verdadeira se chama Jesus. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nossa vida é transformada. Ei, preste atenção, sua vida nunca mais se torna
mesma depois que Jesus entra na sua vida. Nunca mais, amém? É uma vida transformada de glória em glória. O que acontece na oração? Primeira coisa, uma entrega completa de tudo que somos e temos. Senhor, eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Eu não sou dono de nada, eu sou mordomo de tudo, inclusive da minha própria vida. O Senhor é o dono da minha vida. Quando nós oramos, queridos, quando nós cultivamos essa vida de oração, a gente entende o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Cristo que vive em nós. Então não é a minha vontade que vai falar mais alto, não é o meu ego que vai falar mais alto, porque Cristo vive em mim. Diga: Cristo vive em mim. É diferente, porque pastor, eu não consigo vencer o pecado. É porque Cristo ainda não vive em você. Pastor, eu não consigo vencer isso, porque você precisa deixar Cristo viver em você. Como? Assuma uma postura de oração. Busque a Deus, medite na palavra do Senhor. A oração nos leva a uma vida de intimidade com Deus, com a sua palavra. A Bíblia diz, é interessante, quando nós vamos meditando na palavra, quando nós assumimos essa postura de oração, nós entendemos que há uma guerra espiritual. Quer ver? Você está aqui. Quantas vezes seu pensamento já foi lá para onde você vai depois que sair daqui? Você está aqui. Quantas vezes sua mente já foi: meu Deus, não preciso fazer isso. Você está aqui, mas de repente você está pensando naquela pessoa. A mente parece que, sabe, porque o inimigo faz de tudo, irmãos. Há uma guerra espiritual contra nós. Preste atenção no que eu estou falando, que a Bíblia diz. Há uma guerra. Se os nossos olhos espirituais se abrissem agora para ver o que acontece, eu ia ficar talvez com medo. Que existem demônios assim, tentando. Que pregação chata. Por que não termina logo? Eu já quero ir para a pizzaria. Eu já quero ir lá sei lá, para tal lugar. Eu já quero ir. Sabe, fica assim, tentando tapar seu ouvido. Tomara que termine logo. É uma guerra espiritual. Satanás não quer que você ouça a palavra. Satanás não quer que você congregue. Satanás não quer que você perdoe, que você peça perdão. Há uma guerra espiritual. E quando nós buscamos a Deus em oração, buscamos a Deus na palavra, nós entendemos que o nosso inimigo é Satanás, e que ele veio para matar, roubar e destruir, mas que Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Ele quer roubar a sua alegria, ele quer roubar a paz da sua família, ele quer destruir sua família, ele quer roubar a paz do seu coração, ele quer roubar tudo que Deus colocar através de frustrações, através de mágoas, através de decepções. Não deixe, irmãos, nós temos a chave para dizer: ei, Satanás, sai, basta, eu não quero viver uma vida derrotada, eu não vou viver, porque eu sei quem eu sou em Cristo, e a palavra do Senhor diz que eu sou mais que vencedor. A palavra do Senhor diz que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A palavra do Senhor diz que eu não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. É a Bíblia que diz. Conhecer a nossa identidade. Se você não conhecer quem você é em Cristo Jesus, você vai viver de um lado para o outro, e as pessoas vão te levando, porque você não sabe para onde vai, e alguém chega: olha, tal lugar é melhor, vamos lá, olha, faça isso aqui, é bom, vai dar lucro, e você vai indo. Daqui a pouco, meu irmão, cai numa cova profunda e lá fica preso, e às vezes até dentro de uma igreja. Abre os seus olhos espirituais. Há uma guerra espiritual. Ande na verdade. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, que passa disso, vem no alívio. Saia das trevas, venha para a luz com Jesus. Assuma uma postura de oração. Cresça, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós não podemos perder tempo. Tem uma frase que diz: não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser
diabo. Nós devemos guerrear contra o reino das trevas. E isso só acontece quando buscamos a Deus em oração. É interessante que tem 2 exemplos aqui que eu quero citar na Bíblia de pessoas que oraram. E uma delas é a Ana. Ana, ela buscou o Senhor. A Ana tinha uma dor que ninguém podia resolver. A Ana queria ser mãe. Ela carregava essa dor porque a sua rival tinha tantos filhos com seu marido e ela não podia engravidar. E naquela época, a pessoa que não engravidava, né, as outras pessoas, porque às vezes o homem casava com mais de um, humilhava. A Penina humilhava a Ana, que era outra mulher do Eucana. E ela vivia triste. Ela carregava uma dor que ninguém podia resolver. Qual é a sua dor? Qual é o seu problema? A sua luta, o seu peso, que ninguém pode resolver? Só Deus. Busque ao Senhor em oração por essa causa. Busque a Deus por essa dor. Senhor, me liberta dessa dor. Me tira dessa dor. Senhor, transforma essa dor em alegria. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, em Salmo 35 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quando nós buscamos ao Senhor. E a Ana, ela clamou ao Senhor. Ela foi no templo com Elcana, e a Bíblia diz que ela se ajoelhou e ela chorava, e ela não falava alto, os seus lábios se moviam, e ela estava com tanta angústia, tanta dor, que o sacerdote achava que ela estava embriagada, que ela estava bêbada, mas ela não estava nem aí. Ela queria buscar o Senhor. Qual a dor que você está passando? Não fique reclamando da dor. Eu não aguento essa dor, eu vou desistir. Ai, está tão difícil. Tem pessoas sofrendo mais do que você, irmãos. Tem gente agora com câncer, no último estágio, querendo estar aqui na igreja, no seu lugar. E às vezes a gente só vê a nossa dor. Eu lembro de uma certa pessoa, de uma certa amiga, que ela havia perdido um filho. E ela dizia no telefone, né? Ela dizia: pastora, por quê? Por quê? E Deus falou para mim: sabe por que ela não consegue se consolar? Porque a dor dela, ela está ouvindo a dor muito mais alto do que a minha voz. Às vezes o problema que a gente está passando, a luta, fala tão alto que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Tem pessoas que têm dores maiores que a sua. E sabe, quando ela buscou o Senhor, Ana, Deus fez um milagre na vida dela. Nem sempre o milagre acontece como queremos, mas é da maneira que a gente precisa. Ela recebeu o milagre dela. Tudo que nós colocamos nas mãos de Jesus vira. Diga para o seu vizinho: tudo que você coloca nas mãos de Jesus vira milagre. Diga agora, por favor. Vira milagre. Eu sei que você é testemunha disso. Eu sou testemunha disso. Eu já passei por situações tão difíceis, e eu disse: Deus, só um milagre. E eu continuei orando, e o milagre aconteceu. Eu profetizo que você vai receber milagres de Deus na sua vida. Aquilo que você tem orado, que você tem clamado. Eu não fui uma Ana, praticamente, mas humanamente falando, passei tantos anos querendo ser uma mãe. Todo mundo quase já sabe aqui. Deus queria me dar, mas não era tempo. E eu via tantas mulheres grávidas, e eu na obra, trabalhando, queria tanto, Senhor. Mas um dia eu falei para Deus: Senhor, não é filho que é a minha felicidade. Se o Senhor quiser me dar, só um milagre. Mas se o Senhor não quiser, eu sou feliz porque eu tenho o Senhor. Eu nunca vou ser frustrada, porque não são pessoas,
Não são coisas materiais e humanas que podem nos deixar realizados. É o Senhor. Ele é a fonte da nossa alegria. Tem tantas mulheres com 10 filhos, 15 filhos, mas são tão frustradas, tão infelizes. Porque a alegria não está em pessoas, a alegria está em Deus. E eu lembro, com 41 anos, Deus me deu a Ruth adotiva, que era o meu sonho também. Eu sonhava, Deus já tinha me mostrado o nascimento da Ruth. Deus falou que seria um filho que não seria do ventre. E ela nasceu com 10 anos. Com 13 anos de casada, eu engravidei e perdi. Tive uma experiência muito forte com essa perca. E tem percas que é para Deus nos ensinar algo muito maior do que o que ganhamos. E depois, com 15 anos de casados, eu estava com 41 anos, nasceu a Ana Raquel. E ainda quando eu fui no médico grávida, o médico disse: sua gravidez pode ser uma gravidez anebrionada. O que é isso, Tutu? Um saco de sangue vai se dissolver. Possivelmente vai se dissolver. Mas deixa eu falar uma coisa: quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre, Ele não falha. O médico pode dizer algo, mas o médico não é Deus. O advogado pode dizer algo, mas o advogado não é Deus. O juiz pode dizer algo, mas o juiz não é Deus. Deus é Deus que não falha, é imutável, é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Amém? Se Ele fez uma promessa para você, Ele vai cumprir. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Aleluia! É no tempo de Deus, na hora certa Ele vai fazer aquilo que Ele tem falado para você. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E a outra pessoa que eu posso falar, que era um homem de oração, assim como seus amigos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel foi para a cova dos leões e os leões entraram em jejum. Na cova dos leões, Deus preservou Daniel e Ele fechou a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá na fornalha, mas nenhuma chama, nenhum mal, nenhum cheiro de fogo, de fumaça veio na vida daqueles homens. Sabe por quê? Porque eles tinham uma vida de oração. Pastora, por que Deus permite isso acontecer comigo? Muitas vezes Deus não vai nos livrar da cova dos leões, nem vai nos livrar lá da fornalha acesa, mas Ele vai estar conosco lá dentro. Amém? Quero pedir perdão, queridos, que está esse calor, porque deu problema agora já nos 2 ar-condicionados, mas em breve vai estar tudo funcionando. Amém? Vamos concluir aqui. Preste atenção nessa frase, queridos. Quando a tempestade chega, aquilo que você construiu em secreto sustenta você em público. Não é na hora da tempestade, é o que você constrói em secreto, que na hora da tempestade Deus vai honrar você. O teu pai que te viu em secreto te recompensará. Preste atenção nessa outra frase. Você não constrói uma vida de oração durante a tempestade. Não. Você constrói antes dela, dia a dia, orando, meditando, construindo a casa na rocha, destruindo toda a areia da sua vida, dia após dia, construindo a casa na rocha, orando, meditando, tempo com Deus, todos os dias. Quando a tempestade vier e soprar, a sua casa não vai cair, porque está construída na rocha. Quem é a rocha? Jesus. Quem é a rocha? Jesus. Quem é a rocha? Jesus. Construa a sua casa na rocha, e você pode estar onde estiver, o diabo não vai te derrubar. Amém? Queridos, para concluir,
Êxodo 17, 8-13, não precisa abrir, mostra a intercessão de Moisés por Josué. Josué estava numa guerra muito grande contra os amalequitas, e a guerra era forte, e Moisés levantou as mãos para interceder, e de repente as mãos cansaram, os braços, e aí quem estava de lado? Estava estava Arão segurando, os braços dele, e quando os braços levantavam, Josué vencia lá na batalha. Presta atenção, nós vamos começar 21 dias de jejum. Pode ser uma refeição, ou você pode tirar coisas se você não pode. Quinta-feira, porque hoje nós estamos avisando, para também terça-feira vamos avisar no Tadel, quarta-feira vai ser avisado na célula. É um jejum com propósito. Coloque sua vida, sua família, a igreja, a célula. Vai ser um rompimento, amém? Um crescimento. 21 dias, você não pode ficar de fora dessa oração. Nós vamos ter oração aqui 6:30 da manhã. Pastora, mas não dá 6:30. Mas você pode vir 6:30 da tarde. Também vamos estar orando esses 21 dias, que termina no dia, acho que é 1º de setembro, mais ou menos, né? Veja aí, Luiz. Outra coisa, nós vamos ter a roda de oração, o relógio de oração através da célula, amém? Nós vamos estar explicando todo dia. Vai ter uma pessoa orando lá na sua casa mesmo. Você vai fazer uma roda de oração, a gente vai colocar nos grupos, explicar, e todo dia, toda hora vai ter gente orando. Irmãos, eu creio num avivamento muito grande que Deus vai trazer aqui nesse lugar, que Deus vai trazer na minha vida, na vida do Miguel, na vida de cada irmão, de cada setor. Nós vamos ver muitas pessoas sendo salvas, sendo libertas, vamos ver milagres, vamos ver cegos andando, vamos ver cegos enxergando, aleijados andando, vamos ver milagres de salvação através da sua vida, através da sua vida. Amém, né? Levanta lá orando em nome de Jesus. Levanta-te e anda aí, pessoal. Glória de gente na célula do irmão Ivan. Lá estava, eles oraram, a equipe lá, e um cego enxergou, e um aleijado andou. Lá na célula da Branca chegou uma pessoa, estava ardendo em febre, e começaram a orar, foi curada. Lá na outra célula tinha uma pessoa com câncer, e o irmão orou, os líderes com os membros oraram, ele está curado, está aqui o resultado. Quem crê, diga amém. Eu creio. Mas isso é através da oração, em nome de Jesus. Através da oração, tudo que é coisinha fútil, essas coisinhas, né, as ervas daninhas que vem, vão cair por terra, porque haverá um mover tão grande de busca, de oração, que todas as trevas serão dissipadas, em nome de Jesus. Que dia? Dia 3 de setembro. Começa então quinta-feira até o dia 3 de setembro. A gente vai estar jejuando. E você faça a sua lista. Nós vamos colocar os propósitos da igreja, mas coloque os seus propósitos. E creia que você vai ver a glória de Deus mais e mais. Tiago 5,16 diz: orai uns pelos outros. Queridos, fiquem em pé. Deixa eu falar uma coisa muito importante. No livro de Mateus, capítulo 25, fala sobre as 10 virgens. Preste atenção numa coisa: 5 virgens eram prudentes. Sabe por quê? Porque tinha óleo, tinha azeite, né, na lamparina. Mas 5 não eram prudentes. Faltava azeite, brincava de ser crente, quando eu quiser eu vou, quando eu quiser eu não vou, eu leio a Bíblia quando eu quiser, quando eu não quiser. Faltou azeite. Quando o noivo veio, aquelas que eram nécias, né, as imprudentes, queriam azeite, falaram: não, a gente não pode dar, é só para nós, a unção é para cada um. Crescer, eu não posso dar o meu tempo com Deus para você, nem você dar o seu tempo com Deus para o irmão. É dia a dia que o óleo vem. E aí a pessoa vai, e agora, vai atrás, e foram atrás. Quando chegaram, elas já tinham ido com o noivo. Se Jesus voltasse hoje, se ele voltar hoje,
Você está pronto para ir? Como é que está o azeite da lamparina? Tem óleo, tanto óleo, ou está faltando óleo? A mentira faz secar o óleo, tirar o óleo. A raiva, a mágoa, a reclamação, o desânimo, a tristeza, tudo isso vai vazando o óleo. Mas quando você tem uma postura de oração, buscando a Deus na palavra todos os dias, o óleo vai crescendo, 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 crescendo dentro de você. Qualquer hora o noivo pode vir, o anjo vai tocar a trombeta e nós vamos ser arrebatados. Amém? Não adianta dizer: mãe, cadê minha mãe? Eu não estava pronto. Vai ficar, porque da sua mãe estava, mas a sua não estava. Meu Deus, meu esposo foi, ou minha esposa foi, meu filho foi, onde é que está? Sumiu, meu Deus, já foi. Você não tinha óleo, você não tinha azeite, você não levou a sério a vida com Deus. Vai ficar. E aí, irmãos, nem queira pensar como é, nem faz ideia como é terrível. É tempo de conserto, é tempo de consertar a vida com Deus. É tempo de assumir uma postura de oração. Quantos querem morar no céu? Levante a mão aqui. Eu já levantei a minha. Mas se quer morar no céu, precisa assumir uma postura de oração. Precisa buscar Deus. Precisa meditar na palavra. Precisa ter identidade. Eu sou filho de Deus. Sou filha de Deus. Precisa ter um coração aberto para o Senhor. Amém. Feche os seus olhos. Os irmãos já vão colocar a primeira música que eu pedi. Amém? Pai, nós estamos aqui na Tua presença. E tudo que nós queremos é conhecer o Senhor, buscar o Senhor, assumir uma postura de oração, Senhor. Deus, estamos tão firmes porque o Senhor está voltando. Oh, Deus está aqui. E Ele está batendo na porta do nosso coração. Ouvi o meu Senhor bater na porta. Você pode cantar comigo? Oração chegou. Diga: eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Aleluia! Diga isso de todo o coração. Cante. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. É isso que nós queremos, Senhor. O Senhor está aqui. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Pai está aqui. Queima nosso coração, Senhor. O fogo pela Tua presença. O fogo pela Tua glória, Deus. Aleluia. O fogo cerrado em meu peito. Você pode declarar isso cantando.
Essa é uma noite que o Senhor está te chamando.